Olá, galera. Vamos lá. Opa, hoje é transmissão atrás de transmissão, hein, gente? Hoje é pra chamar, não perceba. Como diz aí nosso amigo Ailton Zucchi. Olha só, fui carinhosamente convidada, não, a pessoal sabe aí que eu não vou estar lá no aulão do Zucchi, né? Mas fui convidada carinhosamente pelos nossos amigos aqui para fazer uma série de lives com o pessoal de peso que vai estar lá no aulão da Adelante, né? Meu amigo Rochester, queridíssimo do meu coração. O Montes, um outro queridíssimo que dispensa comentários. E Zucchi, essa figura que é uma figuraça, de fato, que começou aí a nossa madrugada de lives. Eu também adoro você, Rochester. Você sabe que a recíproca é muito verdadeira, né? E fico feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com vocês compartilhando aí essas lives e aí chamando a galera aí para assistir lá, para ficar lá no Mato Grosso do Sul, estudando com vocês, arrebentando lá no aulão de vocês, no aulão do Adelante. Que vocês já chegam. Bom, tô sabendo que o pessoal vai para, como diz, para chamar no perceba, como diz Ailton Zucchi. Não é isso? Então daqui eu fico dando a minha colaboração, né? Então, um beijo para você, Rochester, um beijo pro Montes, que faz questão de lembrar que eu tô ficando cada vez mais velha, quando ele diz que foi meu aluno na faculdade para acabar comigo. Mas tá tranquilo. Muito bem. Daqui a pouco só falta o Zucchi dizer que foi meu aluno também. Aí vou te contar, é para mandar stop. Muito bem, o Showa tá entrando aí. Um beijo grande pro meu amigo André Showa. Um beijo no fundo do seu coração, meu amigo querido. Vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. E na aula de hoje, chamando no perceba, vamos falar sobre a questão... O Zucchi é velho, pelo amor de Deus, só falta o Zucchi agora dizer que foi meu aluno, cara, que eu não aguento mais ninguém arrasando com a minha reputação. Mas vamos lá. Então, galera, vamos embora aí. Vamos fazer aí a nossa aula sobre Impossible Crime, crime impossível. Vamos falar sobre o crime impossível, que é um instituto de que trata o artigo 17 do nosso Código Penal. O artigo 17 do Código Penal diz que não se pune a tentativa quando, por impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio, o crime não se consumou nem jamais se consumaria. Primeira coisa, eu mando um beijo para toda a galera aí do BOP, para toda a galera da polícia que só merece o meu respeito, que só merece a minha admiração, que só merece o meu carinho. E digo para vocês, estamos com vocês, tá? Nós estamos com vocês porque nós queremos a nossa polícia honrada, respeitada, uma polícia que merece todo o nosso respeito, sim, porque são vocês que vão às ruas para nos proteger, são vocês que colocam as vidas de vocês lá, né? São vocês que saem sem saber se voltarão. Por isso que vocês merecem sim todo o meu respeito, sempre merecerão. Nunca me eximi de falar isso. Contra todos, contra tudo, contra uma grande parcela da sociedade que só sabe malhar a polícia, mas que não sabe o que um policial passa na rua, que sabe falar mal da polícia, mas que não sofreria 1/1000 daquilo que um policial passa na rua. Então, todo o meu respeito, todo o meu amor, todo o meu carinho à polícia do meu país. E todos vocês que querem ser delegados de polícia, vocês vão ser e vocês vão calar a boca de muita gente que fala muita besteira sobre a polícia. Então vamos lá, queridos do coração, e estarei sempre torcendo por vocês. Todos os meus amigos policiais sabem que sempre fui assim. É isso aí. Contra o pensamento do MP, não. Não confunda todo mundo do MP, porque cada cabeça a sua sentença. Tá certo, queridos? Não pense não, porque eu sou MP e não penso assim. Sempre fui pela polícia, no sentido de respaldar o trabalho de um verdadeiro policial. Nós não podemos ficar confundindo joio com trigo. Cada um com seu cada um. Policial para mim, sempre merecerá o meu respeito. Sempre mereceu. Então vamos lá, queridos do coração. Falar é mole. Quero ver pra rua. Vamos lá. Então, galera, o que a gente vai fazer? Artigo 17 do Código Penal, vamos meter bronca, vamos chamar o perceba. Vamos embora. Então, galera do coração, Valdir, um beijo aí pra galera de Brasília. Vamos lá. Então, vejam, vamos chegar aqui. Olha só, fala assim, ó.
não se pune a tentativa, quando por impropriedade do objeto ou por ineficácia absoluta do meio, o crime não se consumou, nem jamais se consumaria. Peraí, stop it all. Vamos parar por aqui. Não se pune a tentativa, não há tentativa. Porque o crime impossível, embora a lei fale e não se pune a tentativa, o que poderia te dar a impressão de que houve fato típico, ilícito, culpável, mas não punível, não é por aí. Não houve tentativa. Não há tentativa típica, certo? Não há tentativa típica. Nesse caso, eu estou diante de crime impossível, então eu estou diante daquilo que a doutrina chama de tentativa inadequada, quase crime. Então, não houve sequer conduta típica. Ainda quem fale de crime oco, ok? Então, não há que se falar de conduta típica. Não é questão de não haver punição. Agora, veja bem. Quando se fala de tentativa, fala-se de impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio. Primeiro, deixe-me falar uma coisa para você. O que significa objeto do crime? Fala para mim, o que significa isso mesmo? Tentativa inidônea, tentativa inadequada, quase crime. São expressões sinônimas que se referem aqui ao impossible crime, ao crime impossível, o que evidencia a inexistência da tentativa. Beijo. Agora, listen to me, talk to me agora. O que eu quero falar para você é o seguinte, vamos embora. Quando a lei diz que não se pune a tentativa, ou melhor, que há crime possível quando se tem impropriedade do objeto ou a ineficácia absoluta do meio. Vamos embora. O que significa objeto? Beautiful, bota aí pretinho, bota aí pretinha. Coloca aí, tudo bem que o Zuquiderno hoje é caderno de Cláudia Barros. Então pode colocar aí, vai chegar aí, vai colocar no Zuquiderno, que eu vou entrar aí, ó, de sola, vou entrar aí para atrapalhar Zuquiderno. Vambora. Então olha aqui, ó, para atrapalhar não, para complementar, Zuc, pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer isso com sua convidada. Agora vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a questão, quando se fala de objeto, isso, já gostei do meu amigo aqui que chegou chegando. Isso aqui, olha só, quando eu falo de objeto, eu tenho que lembrar que existem dois tipos. Quando a gente fala de objeto de crime, no crime podemos falar de duas distintas modalidades de objeto, né? No crime nós temos o objeto material e temos o objeto jurídico. O que é o objeto material? O objeto material é a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. O que é o objeto jurídico? É o bem jurídico tutelado pela norma. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. José subtraiu o carro de Manuel. Qual é o objeto material do crime? A porcaria do carro. E qual é o objeto jurídico do crime? O patrimônio. Então, quando se fala de objeto, fala-se de objeto material, que é a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente, e objeto jurídico, que é o bem jurídico tutelado pela norma. Então, para tudo e me diga uma coisa. Quando o artigo 17 diz que no crime impossível existe impropriedade do objeto, de que objeto está falando, filho? De que objeto está falando, meu preto? Objeto jurídico ou objeto material? Fala pra mim, tá falando do objeto jurídico ou tá falando do objeto material? Vamos lá, fala pra mim, vambora. Só pode ser do objeto material, tá certo? Então nós aqui estamos falando de impropriedade do objeto material. Então, caramba, um cadáver não pode ser objeto material de homicídio, não é? A coisa própria não pode ser objeto material de furto, que tem que ser coisa alheia. Não é isso? Um animal não pode ser, aliás, uma pessoa não pode ser objeto material de crime contra a fauna, certo? Então, aqui é o objeto material, a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Óbvio, pelo amor de Deus. Agora vem cá, o que significa meio? Meio é aquilo de que o agente se vale para a prática da conduta, não é isso? É o meio de execução do crime. Só que preste atenção. Quando você fala, então, por exemplo, os disparos que foram, a arma que foi usada para disparar, na hipótese do homicídio, um meio usado para a prática do homicídio, certo? Agora, o veneno que foi dado à vítima, não é? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte, para que nós tenhamos crime impossível, é preciso que eu tenha uma impropriedade do objeto, aquele objeto jamais se prestaria a caracterizar aquele crime, ou ineficácia absoluta do meio, ou seja, o meio não produziu e nem produziria aquele resultado, Senhor. Pegou uma arma de brinquedo, pegou uma arma da estrela, pegou uma, tudo bem que a arma não era igual aquela arma do Buzz Lightyear, todo coloridinho. Era uma arma que parecia verdadeira. Aí o doido chegou lá, pegou a arma pensando que era uma arma verdadeira e
tentou atirar contra a vítima e evidentemente não conseguiu. Por quê? Porque a arma de brinquedo não dispara, filho. Então aquilo ali é o quê? Meio absolutamente ineficaz à prática daquele crime. Tá certo? Então é meio absolutamente ineficaz. Não produziu nem produziria o resultado. Agora, preste atenção para uma coisa. Claro que não conta como tentativa, porque é meio absolutamente ineficaz. O simulacro de arma é um meio absolutamente ineficaz, tá certo? Agora, vamos lá. Preste atenção. A gente tem que perguntar o seguinte. Cara, e se a pessoa pega, por exemplo, uma arma que funciona, mas que naquele caso não funcionou, tá certo? Olha, quando eu falei que a arma de brinquedo é meio absolutamente ineficaz, eu dei o exemplo de homicídio, pelo amor de Deus. Vamos lá, até fazer uma coisa aqui, porque senão, escuta, tá? Vamos lá, não pensa que é intenção não, porque não vamos chegar lá. Vamos fazer aqui, ó, vamos dar um slowdown aqui, porque eu quero falar um pouco, como é que vocês já vão lá? Pô, olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, oh beautiful people de my heart. Quando se fala de direito penal parte geral, não adianta essa parada de querer colocar o carro na frente dos bois, jogando o duro, chamando perceba. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não adianta, a gente tem que pensar com técnica. Então, pelo amor de Deus, vamos por parte. Vamos little by little, step by step, inch by inch, como eu digo nas minhas aulas presenciais. Tá ok? Então, olha só. Olha, vamos dar um slowdown, vamos embora. Quando eu dei o exemplo da arma como meio absolutamente ineficaz, eu dei o exemplo de um homicídio. Uma arma de brinquedo jamais conseguiria como arma matar uma pessoa, certo? Então eu estou falando para o homicídio. Inclusive a doutrina nos diz que a eficácia do meio, ela deve ser analisada segundo o caso concreto. Então, por exemplo, uma arma de brinquedo é meio absolutamente ineficaz para um homicídio, mas é um meio eficaz para constranger alguém para uma grave ameaça no crime de roubo. Óbvio. Açúcar é meio ineficaz para matar? Depende, porque se não for no caso do diabético, não é um meio absolutamente ineficaz para matar um diabético. Muito pelo contrário. Estão entendendo? Então nós temos que entender isso. Vamos lá, voltando aqui. Então, queridos, vamos então imaginar o seguinte. Sabe por que tem muita dificuldade na parte geral? Porque parte geral não é como parte especial, parte geral não é como estudar jurisprudência, que tu vais lá, decora e chega. Sacou? Parte geral, você tem que entender parte geral. Não dá para ficar estudando parte geral por resumo do resumo, esquema do esquema. Quem pensa que vai estudar a parte geral assim, não vai conseguir. Tô falando sério. Eu sei que é triste falar isso, mas é verdade, tá? Então vamos lá. Agora, vamos voltar aqui à nossa explicação. Eu falei para vocês que o caso crime impossível é uma hipótese de atipicidade da tentativa. Eu disse para vocês que fala-se de objeto impróprio, que esse objeto é material. Eu disse que para que nós tenhamos crime impossível é preciso que tenhamos objeto impróprio e meio absolutamente ineficaz. É isso. Agora vamos lá. Eu queria trazer um exemplo para vocês. Imaginemos o seguinte: alguém pega uma arma, tá certo? E esta arma, ela funciona. Essa arma normalmente funciona. Essa arma é boa, funciona. Mas naquele caso, a arma não funcionou. Naquele caso, a arma que funciona, cara, deu ruim. Ela travou. Logo naquele caso, Zuki, naquele caso que era pra matar, o cara lá, a arma que funciona, travou. E aí eu te pergunto, nessa hipótese foi constatada que a arma funciona, mas naquele momento ela travou. Entre nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, olha o Belém do Pará, um beijo pra galera de Belém. Nós vamos ter tentativa ou nós vamos ter impossible crime? Vamos ter crime impossível. Diz aí pra mim, vamos ter tentativa ou vamos ter crime impossível? Fala aí pra mim, talk to me. Vamos lá? Nós vamos ter tentativa. E por que é que nós vamos ter tentativa? Porque eu não posso confundir um meio absolutamente ineficaz. O meio absolutamente ineficaz, ele é incapaz de produzir o seu resultado, por mais reiterado que seja o seu emprego. São expressões que, salvo o melhor juízo, são usadas pelo maçom.
tá certo? Então, ele jamais levaria o resultado, jamais. Esse meio que eu acabei de falar não é um meio absolutamente ineficaz. Por quê? Porque funciona circunstancialmente, não funcionou. Bem, por que para nós o meio tem que ser absolutamente ineficaz? Porque nós usamos a teoria objetivo temperada. Ou a teoria, nós não usamos a teoria objetiva pura. Nós usamos a teoria objetivo intermediária, a teoria objetivo temperada. Então, vamos lá. E aí, nós precisaríamos saber quais são as teorias sobre crime impossível. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício. Então, vamos lá. Quais são as teorias sobre crime impossível? Vamos falar de 4 teorias principais, tá? Primeira teoria, a teoria subjetiva. Pela teoria subjetiva, todas as vezes que o agente demonstrasse, exteriorizasse de forma inequívoca a sua intenção de praticar o crime, nós teríamos tentativa. Evidentemente, essa teoria não foi utilizada. Segunda teoria, a teoria chamada teoria sintomática. Vai cair na tua prova, se você errar crime impossível na tua prova, a gente vai ficar... A gente briga com esse povo. Montes, Rochester, a gente briga com esse povo. Porque, vambora, se cair teoria sintomática, veja, segunda teoria, também não foi usada entre nós. O que significa essa teoria sintomática, Jesus? Olha só, quando a gente fala de teoria sintomática, a gente fala de uma teoria que se fulcra, que se baseia na periculosidade do agente. Então, essa teoria não quer saber se houve, não importa tentativa, crime impossível, eles são manifestações de uma personalidade perigosa, de uma personalidade temerária. E por isso, ainda que nessas circunstâncias ele não tenha conseguido praticar o crime que ele queria, ele já mereceria uma medida de segurança. Então, esta teoria sintomática reconhece na tentativa e também no crime impossível manifestações exteriores de uma mente temporária, de uma personalidade temerária perigosa e que por si só já mereceria uma medida de segurança, certo? Também não foi usada entre nós. Temos uma terceira teoria, estão anotando aí, Jesus? A terceira teoria, que é a chamada teoria objetiva pura. A teoria objetiva pura é o seguinte, vem cá, funcionou? Não funcionou não, a arma travou. Ah, é? Então, beautiful, se a arma travou, impossible crime, crime impossível. Ou seja, para a teoria objetiva pura, não importa se a ineficácia é relativa, se ela é absoluta, independente, independente do grau de idoneidade da ação, né? Independente do grau de idoneidade da ação, eu teria crime impossível. Não funcionou, eu tenho crime impossível. Bem, nós também não usamos a teoria objetiva pura. Nós optamos pela teoria objetivo temperada. Por quê? A teoria objetivo temperada diz assim, não, vamos fazer uma distinção. Não é porque não funcionou que eu tenho crime impossível. Eu tenho que fazer uma distinção entre meio absolutamente ineficaz e meio relativamente ineficaz. E só é crime impossível o absolutamente ineficaz. O que não levou, nem jamais levaria ao resultado da forma com que foi usada. Então, nós usamos a teoria objetivo temperada ou moderada, como alguém colocou aqui, ou intermediária. Se cair na prova, saiba que são expressões sinônimas. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício? Vamos voltar? Vamos embora. Aquela história que eu contei, tá bom? Vamos falar daquela história que eu contei de que a pessoa pegou a arma para usar. A arma funciona, mas essa arma falhou. A arma, nesse caso, falhou. Ela funciona, mas nesse caso ela falhou. Como é que nós vamos trabalhar diante desse caso concreto? Vamos lá? Vamos lá. Se fosse para a teoria subjetiva, haveria crime impossível? Fala para mim. Se fosse para a teoria subjetiva, haveria crime impossível ou haveria tentativa? Fala pra mim, se fosse pela teoria subjetiva. A teoria subjetiva diria que foi crime impossível ou que isso foi tentativa?
tentativa. Por quê? Porque houve uma manifestação inequívoca da vontade do agente de praticar o crime. Então, aqui teria havido tentativa. Para a teoria subjetiva. Para a teoria objetiva, estaria havendo o quê? Para a teoria objetiva pura. Para uma teoria objetiva pura. O que estaria havendo aqui? Se o cara pega uma arma que funciona, mas não funcionou circunstancialmente e por isso não conseguiu matar, eu estaria diante de crime impossível, porque para a teoria objetiva pura não interessa se o meio é relativa ou absolutamente ineficaz. Foi ineficaz, crime impossível. E para a teoria objetivo temperada, teria havido o quê, gente? Teria havido o quê? Para a teoria objetivo temperada, teria havido o quê? Teria havido, nessa hipótese, teria havido tentativa. Não é isso? Teria havido o conatus, como alguém colocou aí, que é sinônimo de tentativa, certo? Então, para a teoria subjetiva, teria havido tentativa. Para a teoria objetiva pura, não teria havido crime impossível. E para a teoria objetiva temperada, teria havido o quê? Teria havido tentativa, certo? Vinícius Marçal, um beijo grande para você, meu amigo querido. Agora, vamos lá. Então, trabalhamos com as teorias. Vamos só passar aqui por uma coisinha, tá? Vamos aqui avançar um pouquinho que eu queria conversar com vocês. Hipóteses de crime impossível. Não bloqueia nada, vamos embora, vamos tocando. Olha só, vamos tocando. Olha o que acontece. Ô, Vinícius, um beijo enorme pra você. Recebi o livro, Vinícius. Peraí que eu vou te mostrar que eu recebi teu livro. Olha aqui. Já tô lendo. Livro do professor Vinícius Marçal e do professor Kleber Masson. Já está aqui, ó, pra você ver. Aqui, ó. Já tô lendo, hein, querido? Um beijo grande pra você. Então, vamos lá. Então, galera, cuidado aqui com uma coisa. Hipóteses de crime impossível. Olha o que pode acontecer com crime impossível. Quem não tem vai comprar o livro de Vinícius Marçal e Kleber Masson sobre crime organizado, hein? Vamos lá. Hipóteses de crime impossível. Eu tenho crime impossível em hipóteses de delito putativo, mas temos que tomar cuidado. Porque quando nós falamos de delito putativo, nós podemos estar falando de delito putativo por erro de tipo, delito putativo por erro de proibição, delito putativo por obra de agente provocador. Então, vou repetir. Delito putativo por erro de tipo, delito putativo por erro de proibição e delito putativo por obra do agente provocador. Então, vamos lá. O que é o delito putativo por erro de proibição? Isso não é crime impossível, tá certo? Quando a gente fala de delito putativo por erro de proibição, é o inverso do erro de proibição. O delito putativo por erro de proibição seria a hipótese em que a pessoa faz alguma coisa que é irrelevante penalmente, mas a pessoa pensa tratar-se de um ilícito penal. Então, não, presta atenção. Se ela fez, era proibido, e ela não sabia que era proibido, ela está em erro de proibição em regra. Agora, se ela fez, era permitido, e ela achava que era proibido, isso é delito putativo por erro de proibição. Presta atenção, quando a gente fala de delito putativo, é falso delito, não há o crime. Entende? Então vamos lá. Delito putativo por erro de proibição é o inverso do erro de proibição. Olha só, a história é a seguinte, vamos imaginar, exatamente, ele pensa que ele é o rei do crime, mas ele não fez nada demais. Gostei da definição. Vamos imaginar, a pessoa está trazendo consigo maconha para consumo pessoal, achando que é lícito. Mas nós sabemos que isso é ilícito. A pessoa está em quê? Como é o nome disso? Se a pessoa está trazendo maconha consigo, achando que está tudo normal, mas isso não é ilícito. Ela pensa que não é ilícito, mas é ilícito. Ela está em quê? Coloca aqui para mim, sobe aqui para mim. Vamos treinar, vamos fazer aula. Ela está em erro de proibição. Ela está em erro de proibição, porque ela está fazendo algo ilícito, achando que é lícito. Ela erra sobre a proibição que versa sobre o seu comportamento. Agora, vamos mudar. Ela está, Deus que me perdoe, horrível, nojento, imoral, horroroso. O pai mantém relações sexuais permitidas, consentidas com a sua filha maior e capaz. E ele acha que isso é crime. Só que isso não é crime. Isso é o quê? Como é o nome disso? Não é erro de tipo. Não é erro de tipo. Isso é delito putativo por erro de proibição. Delito putativo por erro de proibição. Certo? Porque a pessoa
É um delito putativo, mas é delito putativo por erro de proibição. Lembre-se que tem 3 exemplos de delito putativo. Delito putativo por erro de proibição, delito putativo por erro de tipo e delito putativo por obra do agente provocador. Esse que eu disse do pai que mantém relação sexual consentida com a sua filha, maior e capaz, achando que é ilícito, quando na verdade não é ilícito, embora seja imoral, isso é uma falsa representação de um crime por erro de proibição. Delito putativo por erro de proibição. Agora, nós temos o delito putativo por erro de tipo, que é o inverso do erro de tipo e é uma hipótese de crime impossível. Quer ver o delito putativo por erro de tipo? Vou dar um exemplo. Gente, imagine o seguinte, vamos imaginar 2 situações. A mulher está grávida, não sabe estar grávida, toma um remédio e acaba abortando a criança. Mas ela não sabia que ela estava grávida. Se ela soubesse, não tinha tomado esse remédio. Ela está em quê? Como é o nome disso? Fala pra mim, como é o nome disso? Ela, sem saber que está grávida, acaba abortando, porque ela ingere o medicamento abortivo. Só que ela não sabia que ela estava grávida. Ela está em erro de tipo. Ela está realizando a conduta descrita no tipo sem sabê-lo, tá? Isso é erro de tipo. A conduta é atípica. Ela está em erro de tipo porque não tem dolo e não existe aborto culposo. Agora, vamos imaginar o contrário? Vamos imaginar que essa pessoa não soubesse, desculpe, que essa pessoa não estivesse grávida e achasse estar grávida. E ela começasse a beber um monte de troço para abortar um filho que ela não está esperando, Jesus. Isso seria o quê? Isso não seria uma hipótese de crime impossível? Como é que ela vai abortar, não é? Como é que ela vai abortar uma criança que ela não espera? Então, é delito putativo por erro de tipo, que é o erro de tipo ao revés. Exatamente, é o delito putativo por erro de tipo, que é uma hipótese de crime impossível também. Perfeito. E nós temos uma terceira hipótese de delito putativo, que é o delito putativo por obra do agente provocador, que é aquilo que fala na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Delito putativo por obra do agente provocador, quando o agente, a súmula fala da polícia, quando a preparação do flagrante pela polícia tornaria impossível a consumação do crime. Na verdade, aquilo ali é chamado pela doutrina de crime impossível, mas aquilo ali é delito putativo por obra do agente provocador, também tido como uma hipótese de crime impossível no chamado flagrante provocado, no chamado flagrante preparado, em que a pessoa está participando de um teatro. Certo? Então, por exemplo, seria a hipótese de eu oferecer, eu me fazendo passar por um empresário, mas eu sou policial, eu oferecesse dinheiro para um fiscal e o fiscal aceitasse. O senhor tá preso, que eu sou policial, não sou empresário coisa nenhuma. Isso é delito putativo por obra do agente provocador. Agora, súmula 145, também, segundo a doutrina, parte da doutrina, uma hipótese de crime impossível. Agora, vamos lá. Deixe-me falar uma coisa para vocês, que é importantíssimo. Cuidado com esse delito putativo por obra do agente provocador, que cria a figura do flagrante provocado, do flagrante preparado. E por quê? Porque você pode estar diante de um tipo de conduta múltipla, de um tipo misto, um tipo de conteúdo variado. Exemplo, vamos imaginar isso, delito plurinuclear. Você tem vários núcleos de tipo. Estou gostando, tô gostando da galera, tô gostando da participação. Cuidado. Sabe por quê? Vamos imaginar o seguinte. Eu chego para um traficante que está levando, que já tem lá droga em depósito, está guardando droga, tem lá tudo dele da droga. Eu chego lá, sou policial. Aí eu digo assim para ele, tem que falar na linguagem dele, né? Que se eu chegar e falar assim, 3 invólucros de cloridrato de cocaína, não vou ganhar nada. Ele vai saber que eu sou policial e ainda vai me matar. Eu chego lá e diz assim, ó, 3 pó de 10. 3 pó de 10. Aí ele me entrega os 3 invólucros. Eu digo, o senhor tá preso, polícia. Valeu o flagrante? Ou eu posso, ou é caso de usar a súmula 145 e reconhecer delito putativo por obra de agente provocador? Hein? Valeu o flagrante ou não valeu o flagrante? Fala pra mim, valeu ou não valeu? Nesse caso, gente, valeu. Sabe por que valeu? Não valeria se o único núcleo do tipo fosse vender. Mas além de vender, nós temos
ter em depósito, guardar, trazer consigo. Então, vale para os outros núcleos verbais que ele já tinha praticado independente da minha preparação. Então, eu quero que tu fiques atento para essa parada, tá? Dos crimes plurinucleares, dos tipos penais de conteúdo variado, de ação múltipla, porque aqui pode sim haver o flagrante válido. Queridos, e uma outra situação, sabia, de crime impossível? Está naquela hipótese da tentativa supersticiosa. Quem lembra o que é tentativa supersticiosa? É uma outra hipótese de crime impossível. Gostou, Zuc? Que bom que você gostou. Então vamos lá. Fala pra mim, hein? Quem lembra o que é tentativa supersticiosa? Uma palavra define tudo no popular. Nunca ouviu falar da tentativa supersticiosa? Cara, a tentativa supersticiosa é aquela em que, por crendice, o agente acha que os... Nunca ouviu? Ah, vou falar. Ah, que bom que vocês nunca ouviram. Quer dizer, que bom que vocês nunca ouviram. Mas estão ouvindo agora que se por acaso cair na prova. Pelo amor de Jesus. Olha o outro, Macumba, definiu. Mais ou menos isso. Vamos lá. Olha, a tentativa supersticiosa, sabe? É aquela em que o agente se utiliza de um meio que ele acha que é idôneo a produzir aquele resultado que ele quer por crendice. Ele acha por crendice que aquele meio é capaz de produzir o resultado que ele quer produzir. Então ele faz um trabalho espiritual para matar a vítima. Não matou. Faz um boneco de voodoo para matar a vítima. Não matou. Não matou e nem jamais mataria. Então, isso é uma hipótese de crime impossível. Também por ineficácia absoluta do meio, tá? Então, é uma outra hipótese de crime impossível. Certo, queridos? Então, essas eram aqui algumas considerações. Nós poderíamos falar de uma porção de outras coisas, tá certo ainda? Mas essas eram as principais considerações aqui que eu queria fazer com vocês a respeito do crime impossível. Tá bom, queridos? Então, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês sempre, sempre, sempre. Que vocês arrebentem lá naquela prova. Para todos que vão fazer a prova de Mato Grosso do Sul essa semana, que o aulão adelante seja um aulão, cara, massa, que o pessoal arrebente, todos os meus colegas que estarão lá no aulão, que arrebentem, porque eu sei, eu sou professora, não sou do grupo do Adelante, mas eu sei aí do trabalho do caramba, do empenho do Zuc com vocês, da força de vontade de toda essa equipe aí com vocês, que vocês então prestigiem aí o meu amigo, o meu colega, porque é assim que a gente vive, na vida é assim que a gente consegue as coisas, só com perseverança. E quando eu vejo essa força aí do Zuc, eu tenho a maior admiração por essa gana, por essa vontade e por esse empenho que ele tem de toda noite fazer aí uma live para vocês. Então, ó, um beijo no coração de vocês, que Deus sempre ilumine vocês. Pessoal do Espírito Santo, hein? Agora eu vou dormir, que agora quem vai entrar, sabe quem vai entrar? Galera de Teresina, para tudo, stop it all. Quem vai, mandarei um abraço pro Alex, com certeza, ele vai ficar feliz. Agora, para tudo, stop it all. Quem vai entrar agora é meu amigo querido Rochester. Rochester arrebenta tudo, querido, nos direitos humanos, tá? Então, ó, um beijo pra vocês, um beijo pra todos vocês e continuem aqui no Rochester, hein? Rochester entrando agora, hein? Vamos começar com direitos humanos, hein? Rochester, pelo amor de Jesus, não decepciona essa galera daquele aulão que você sabe dar. E vamos embora, meu amigo. Beijo pra todo mundo aí da tua família, queridão. Beijo, Zuc, beijo, Montes, beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus, queridos.